Jonathan Fernandes, do Exato Contabilidade, e eu resolvi gravar esse vídeo porque ontem, 25 de maio, estou gravando esse vídeo então dia 26, dia 25 de maio é celebrado, posso dizer assim, o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte. Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte. Aí você pode imaginar comigo, bom, achei que esse dia nem existisse, né? Pois é, existe. Existe um dia no Brasil determinado para falar sobre respeito ao contribuinte. E muito me incomodou saber que ontem era esse dia. Muito me trouxe alguns pensamentos na minha mente e para aproveitar a data eu decidi falar sobre isso. Se você chegou agora nesse canal, esse aqui é o canal do Exato Contabilidade e Consultoria. Nós ajudamos empresas a estarem em dia com o fisco e a terem melhores estratégias de gestão. Você pode se inscrever no canal, porque se inscrevendo aqui no canal você fica por dentro de tudo que a gente posta por aqui todas as semanas. Para falar de respeito ao contribuinte, eu acho que não dá para a gente começar sem falar principalmente que o contribuinte no Brasil ele é pouco respeitado. E quando nós falamos em pouco respeitado, eu não estou nem falando de corrupção, eu não estou falando de uso de dinheiro público para fins pessoais, eu não estou falando de uso de dinheiro público colocado no bolso de políticos, eu não estou falando de Operação Lava Jato, não estou falando nada disso. Eu estou falando de respeitar o contribuinte na sua pessoa quando ele é tributado de fato. Eu não quero falar aqui de reforma tributária, porque afinal de contas eu sim, e se você me acompanha, eu sim, defendo reforma tributária, defendo uma espécie de imposto único, defendo que ou você é tributado sobre a renda ou você é tributado sobre o seu consumo, e aí fica a critério dos legisladores e dos tributaristas, do governo a fazer esse cálculo para ver o que faz mais sentido, mas eu realmente acho injusto você pagar um imposto sobre a sua renda e depois você pagar também um imposto sobre o que você consome. Então você paga duas vezes. E daí com aquela renda que você já pagou o imposto, você compra algum bem e você tem que pagar imposto sobre esse bem também. Você tem que pagar IPVA, você tem que pagar IPTU, você tem que pagar... Enfim, acho isso injusto. Mas, de novo, esse vídeo também não é para isso. Isso é um assunto depois. O que eu quero falar aqui é respeito ao contribuinte, no sentido principalmente de como nós somos cobrados. E aí, vamos lá. O primeiro assunto que está muito comum agora é como nós somos cobrados do imposto de renda. É um desrespeito com a população você pagar imposto de renda sobre a mesma tabela desde 2015. Então pensa comigo aqui, se eu estou pagando imposto de renda desde 2015 sobre a mesma tabela, puxa vida, o meu salário aumentou pra caramba e eu estou sendo mais tributado como se esse salário que eu tenho hoje, como se esses ganhos, essa receita que eu tenho hoje, eu tivesse lá em 2015. Só que lá em 2015, essa renda que eu tenho hoje era considerada uma baita de uma renda muito mais significativa, muito mais efetiva, uma renda muito mais forte, uma renda com poder econômico, poder de compra maior do que ela é hoje. Então, cara, eu não posso pagar o imposto hoje como se eu tivesse ganho esse mesmo dinheiro lá em 2015. Tá errado. Eu estou sendo desrespeitado. E por esse desrespeito, tem muito contribuinte pagando imposto como nunca pagou na vida. Por essa razão, tem contribuintes avançando em 2%, 3% a alíquota efetiva do imposto de renda. Por essa razão, tem pessoas que sempre restituíram o imposto de renda quando fazem a declaração de ajuste aqui comigo nos meses de março e abril e agora são obrigados a pagar imposto de renda. Sempre restituíram, agora vão pagar. E agora faz o quê? Então, assim, é um desrespeito com o contribuinte, você não atualizar a tabela do imposto de renda todos os anos. Quando a inflação é corrigida todos os anos, quando os salários são corrigidos periodicamente, de ano em ano, de período em período, as pessoas, claro, crescem o seu poder econômico, têm um pouco mais renda, mas o imposto de renda é pago como se fosse lá em 2015? Para aí, vamos repensar esse negócio
porque o contribuinte está sendo desrespeitado. Outra situação em que o contribuinte é desrespeitado é quando a gente fala do pessoal do MEI. O pessoal do MEI está com um limite de R$81 mil de receita, 6.750 mensal, há muito tempo. E há muito tempo inclui a passagem dos anos 2020, 2021, quando nós somos atingidos por um sério problema de saúde pública e por um sério problema econômico. O preço das mercadorias, principalmente das mercadorias que tinham insumos, né, matérias-primas importadas dos países asiáticos, principalmente da China, né, quem tinha matéria-prima chinesa para chegar, para custear aí a sua produção industrial, ou até mesmo para fins comerciais, ou material de consumo por serviço, tiveram uma alta muito grande de preços de materiais de construção, tiveram uma alta muito grande de preço de insumos para serralheria. Esse pessoal, construção civil, sofreu muito com essa alta de preços. E segurar as receitas dentro do R$81 mil por ano se tornou quase que inviável, sendo que os custos dobraram ou até triplicaram para manter a sua atividade viva. Isso, meus amigos, é um desrespeito ao contribuinte. Você fazer com que a empresa dele seja desenquadrada do regime mais benéfico, do tamanho dele, digamos assim, para poder incluir em um outro regime, se apoiando num limite de receita já muito anterior a isso, salvo engano, 2017 ou 2018, que é R$81 mil, isso acaba se tornando um desrespeito ao contribuinte, que se vê obrigado a poder comprar. Se eu sou um comércio, eu sou obrigado a comprar, senão eu não vendo. Se eu sou uma indústria, eu tenho que comprar matéria-prima, senão eu não produzo. E aí eu comprando mais caro, eu tenho que repassar esse valor para o meu consumidor final e ter mais receita, logicamente. E ao ter mais receita, eu perco a minha condição de microempreendedor individual, sou obrigado a desenquadrar, ter um custo mais alto de contabilidade, custo mais alto de INSS, custo mais alto de imposto Simples Nacional mensal, fora todos os processos e as exigências que dentro do MEI eu não teria. Então é um desrespeito ao contribuinte se apoiar na mesma tabela de faturamento, haja vista que a inflação avançou, que os preços aumentaram principalmente no biênio 2021, quando nós passamos por aquele problema de saúde pública e a alta decorrente dos preços, principalmente de mercadoria importada, chegou aqui também devido à guerra e tudo mais, né? Então, é um desrespeito ao contribuinte, a tabela do imposto de renda é um desrespeito ao contribuinte, a tabela do MEI e os limites do MEI. Outra questão que eu considero um desrespeito ao contribuinte é a qualidade dos atendimentos nas repartições públicas, principalmente por conta de alguns detalhes. O primeiro detalhe é a falta de atendimento ao contribuinte em alguns locais que já não oferecem mais atendimento presencial, não tem mais um servidor público para que preste um atendimento pessoa a pessoa, né? E isso faz falta porque o atendimento virtual nem sempre é efetivo, o atendimento virtual nem sempre nos tira todas as dúvidas, o atendimento virtual nem sempre é automático. Ainda que o mundo esteja caminhando para isso, esse atendimento nem sempre ele funciona. Outra questão é que ainda temos pessoas que não têm tanta familiaridade assim com atendimento virtual, não tem tanta familiaridade assim com atendimentos eletrônicos, conversar com chats, com robôs, ou mesmo fazer chamadas até da forma mais simplória possível, que seja o WhatsApp. Tem pessoas que não conseguem operacionalizar essas tecnologias. Eu sei que o mundo já está digital, já está informatizado, mas ainda existem pessoas que não conseguem operacionalizar isso e acabam sem atendimento ou com um atendimento de péssima qualidade quando são atendidos. Outra questão é o atendimento de péssima qualidade. O servidor público, principalmente o concursado, ele muitas vezes não consegue oferecer um atendimento
de qualidade, seja para contadores, seja para advogados, seja para empresários, seja para contribuintes, pessoas físicas em geral. E aí eu falo de critérios de qualificação. Muitas vezes esse profissional não está qualificado para oferecer uma informação de verdade, uma informação fidedigna, uma informação confiável para que você possa se apoiar. E eu falo também do ponto de vista de boa vontade. Às vezes você não encontra boa vontade em servidores públicos para lhe atender, ou quando atende ele está com pressa, porque tem que dar uma volta, porque tem que isso, porque tem que aquilo, e acaba deixando o atendimento pela metade, quando não acontece de você chegar numa repartição pública e você sabe mais do que o fiscal, porque o fiscal simplesmente não leu a legislação ou ainda está com uma informação muito obsoleta, ultrapassada, seja por falta de treinamento, seja por falta de interesse ou por qualquer outro motivo. Bom, isso eu considero também um desrespeito. E aqui eu quero fazer, claro, um parêntese, né? E dizer que, claro, não são todos os servidores públicos, não são em todas as repartições, não são em todos os locais. Eu sou bem atendido em alguns órgãos públicos aqui da minha cidade, sou bem atendido em algumas repartições públicas estaduais, federais aqui da região, e por outros não sou. Então, claro que eu quero excluir aqui, quero deixar bem claro que eu não estou generalizando, mas acho um desrespeito ao contribuinte o que é feito com profissionais contábeis, com empresários e até com pessoas físicas quando vão procurar ajuda em alguns setores e acabam não encontrando. Isso se aplica até mesmo a INSS, a todas as repartições. Então, que esse dia 25 de maio, nos próximos anos, seja falado de verdade, de respeito ao contribuinte, que é uma coisa que está faltando bastante. Se você tem algo a acrescentar nesse vídeo, deixe aqui seu comentário, não esqueça de deixar sua curtida, se inscrever no canal, aquele ritual que você já sabe. Um abraço, muita saúde, sucesso, cuide-se bem. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!